A guerra fiscal entre os governos do Amazonas e de São Paulo na produção de tablets ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira que beneficia o Estado. Por decisão do Supremo Tribunal Federal, até o julgamento final da ação direta de inconstitucionalidade que tramita em Brasília, o governo de São Paulo terá que suspender os benefícios fiscais concedidos para a produção desses aparelhos. A decisão do ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal, publicada nesta segunda-feira, acata a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governador Omar Aziz, questionando o decreto do governo paulista que concedia benefícios fiscais para as empresas que produzem tablets no estado de São Paulo. Com a decisão do STF, a isenção de ICMS em São Paulo fica suspensa para esses produtos. Para o governo do Amazonas, os benefícios traziam prejuízos para outros estados e também ao Distrito Federal, já que os tablets produzidos em São Paulo tiveram alíquota reduzida a zero, enquanto o mesmo produto fabricado na Zona Franca de Manaus estaria sendo taxado em 12% ao entrar em São Paulo. Aquela DIN que nós entramos em 2011 contra o estado de São Paulo, que ele tinha reduzido o ICMS para levar para lá indústria de produção de tablets para o estado de São Paulo. O ministro Celso de Mello acaba de dar uma liminar para o estado do Amazonas. É uma grande vitória do estado do Amazonas, é uma grande vitória do povo amazonense para que a nossa economia cada vez se fortaleça. Então... E voltamos então a entrevistar o prefeito eleito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, que hoje participa ao vivo aqui do Band Cidade. Bom, essa decisão do Supremo também deve ter agradado bastante o senhor, principalmente aí pelo incômodo que isso causou durante a sua campanha, já que foi uma interferência do governador de São Paulo, do mesmo partido do senhor. Na verdade, o governador Alckmin, que foi candidato a presidente, deveria ter aprendido mais sobre o Brasil. Ele aprendeu pouco. Isso faz dele um político provinciano. Eu disse para ele isso na carta em que rompi relações políticas com ele. Eu estava indo em Lisboa como diplomata, servindo na Embaixada Brasileira, quando me afastei dele. É verdade que é inconstitucional isso ia acontecer. Acredito que o Supremo como um todo vai confirmar a decisão liminar do ministro Celso de Mello, mas eu quero também advertir para o fato de que o governo federal, quando aprovou a medida provisória dos tablets, concedendo incentivos para a produção em qualquer parte do território nacional, leia-se, lá para as bandas de São Paulo, Minas, enfim, aqueles estados que são dotados de infraestrutura melhor que a nossa, mais próximos dos mercados consumidores, perto das estradas, dos portos. Eu não sei se nós temos capacidade de competir, levando em conta que eles têm incentivo, levando em conta que nós temos incentivos também, mas temos uma deficiência de infraestrutura muito grande, nós temos uma deficiência aeroportuária grande, nós estamos sem... A logística. A nossa logística aqui não está boa, tem uma crise logística aqui na Zona Franca, enfim. Então, claro que se retira um a mais que eles vão ter, mas torço para que seja possível que as empresas façam contas e essas contas sejam a favor do Amazonas. Pode ser que essas contas não sejam a favor. De qualquer maneira, a medida que a presidente Dilma mandou era uma medida que não beneficiava o Amazonas, mas não era ilegal. A medida que o governador Alckmin adotou era ilegal. Então o Supremo fez o seu dever de zelar pelo cumprimento da Constituição no Brasil. Prefeito, agora falando sobre a sua vitória, foram aí pouco mais de 600 mil votos, né? Uma vitória histórica, pelo menos aí nos últimos 20 anos. Para o senhor, isso aumenta a responsabilidade de não decepcionar o eleitor nos próximos 4 anos? E como, viu? Isso tem uma coisa que eu sempre via a cada pesquisa, a cada momento, era justamente a responsabilidade. Esses 66% dos votos, ou seja, de cada 10, quase 7, né? É uma demonstração de confiança muito grande e de premiação, a meu ver, uma campanha limpa que fizemos, sem ataques, quem quer que fosse, no primeiro turno e sem ataque nenhum à adversária que enfrentei no segundo turno. Agora, claro que votação alta significa expectativa alta. E eu quero ser sempre muito realista com o povo de Manaus, muito leal ao povo de Manaus. Vou sempre deixar muito claro aquilo que eu posso fazer e fazer mesmo. Vou deixar muito claras as dificuldades que eu possa estar encontrando para
realizar determinado projeto, vou estar no meio das ruas, vou estar com as pessoas. Quando tiver dificuldades, ao invés de fugir, me encastelar, eu vou procurar o povo, procurar a sociedade, procurar amparo na sociedade, trazê-la para junto da solução, para a compreensão, explicar exaustivamente cada momento, cada dificuldade. Eu creio que essa será a forma que mais vai fazer nós governarmos com o povo, o Issa e eu, com o povo participando e sabendo de cada sacrifício, de cada momento, de cada luta, de cada vitória que a gente tenha, de cada eventual derrota que a gente tenha que enfrentar. O governo se faz de dificuldades, algumas delas são intransponíveis. E o governo se faz também de conquistas. A gente quer que essas conquistas sejam rápidas, objetivas, enfim. Mas claro que a responsabilidade é muito grande, ela não me assusta, ela me dá peso, assim, me dá peso nas costas, como se eu estivesse carregando alguma coisa muito pesada nas mãos, né? Um monte de catálogo de telefone de cidade grande, São Paulo, Nova York, Londres, tudo na minha mão, assim. A sensação que eu tenho é essa, né? Mas o senhor não vai ter que trabalhar sozinho, o senhor vai ter que compor no secretariado. Não, sim. A partir de quando que o senhor pretende? É um jovem muito trabalhador. Secretariado, estamos começando a meditar sobre nomes, mas queremos que ele tenha um perfil muito técnico e eu não anunciarei antes do Natal, só depois do Natal, para evitar uma especulação que não é construtiva, uma especulação que... Então, tudo que falarem não é verdadeiro, porque é especulação mesmo. É trabalhar com critério, porque eu quero acertar, fazer um secretariado que corresponda às expectativas de trabalho, porque nós vamos ser rigorosos do horário à dedicação. Eu não me elegi para agradar secretário, eu me elegi para trabalhar pelo povo de Manaus, que isso fique bem claro. Então, vamos ser rigorosos. O secretário que chega atrasado numa reunião com o prefeito, óbvio que ele vai ser inadimplente com seus deveres na direção do povo. Então, uma pessoa assim não interessa para a nossa gestão. Primeira vez pode passar, na segunda vez, demissão mesmo. Não vamos contemplar. Muita responsabilidade, muita expectativa, então eu vou passar na primeira reunião com clareza para todos. Aqui ninguém tem estabilidade, quem tem estabilidade aqui é o povo de Manaus. Eu tenho por 4 anos, o Issa tem por 4 anos, vocês não têm estabilidade nenhuma. Se comportarem conforme o bom manual do respeito à coisa pública, da seriedade, da ética e do trabalho, vocês ficam comigo até os 4 anos. Se não, podem sair daqui a 2 horas. Pode ser qualquer um. O doutor Tancredo falava uma coisa que eu observo muito. Ele diz, não nomeie quem você não pode demitir. Ter muito cuidado com isso. Então, puxa, era tão amigo, então é melhor até não nomear o tão amigo, porque tem que ser uma pessoa que a gente possa demitir, sim, porque eu não vou pagar o preço de servir mal à cidade, porque o fulano de tal não está cumprindo com o dever dele de pontualidade, de aplicação, de seriedade, de competência. Vamos encarar isso com muita seriedade. Eu vejo no Issa uma boa parceria, tenho conversado muito com ele, é um jovem muito inteligente, eu tenho dito, isso nós temos que mostrar para o povo de Manaus logo de cara, que nós não viemos a passeio, nós estamos a serviço, nós não estamos a passeio. Então as pessoas vão sentir no estilo, na garra, na pegada, que terão um governo forte, um governo que vai representar bem Manaus, se Deus quiser. Os apoios que o senhor selou nesse segundo turno, com os candidatos derrotados no primeiro turno, os novos vereadores eleitos, acabam trazendo também uma vantagem para o senhor, que é do senhor ter a maioria na Câmara. Isso deixa o senhor um pouco mais aliviado? Eu não tive dificuldade para compor maioria quando fui prefeito da outra vez, e depois eu compus maioria para o governo do presidente Fernando Henrique 2 vezes, quando fui líder do governo dele por anos, quando fui ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, cumprindo as funções que tradicionalmente são da Casa Civil. No governo dele houve uma inversão e coube a mim, numa pasta que seria mais técnica, fazer o papel mais político, enfim. Então eu não tenho, assim, receio de que a gente possa não ter maioria, porque primeiro nós vamos contar com o espírito público dos vereadores. Segundo, seremos muito claros sempre em relação aos projetos para Manaus. Terceiro, temos solidariedade de muita gente que está vendo que nós queremos acertar e que todos que participarem dessa bela jornada conosco serão reconhecidos pelo povo de Manaus. Respeitaremos as pessoas que porventura façam oposição a nós, trataremos com igual respeito, com igual
com igual reverência. Entendemos que muitas críticas devem vir para aperfeiçoar a nossa forma de governar. Crítica não deve ser recebida, uma coisa é insulto, aí você não dá bola. Outra é crítica. Crítica que vem para construir, ela deve ser observada com humildade por quem quer acertar. E se todo mundo ficar falando que eu sou o homem mais bonito do mundo, que não tem nada errado, que está tudo certo, eu tenho que desconfiar dessas pessoas assim, porque não são elas que vão me ajudar a acertar o bom caminho. Então eu quero ver muito da realidade da cidade pelos olhos de quem vinha me criticar. Quero ver muito da realidade de Manaus pelos meus próprios olhos. Quero ouvir com os meus ouvidos a mesma coisa, com os ouvidos e com os olhos do jovem Issa Abraão. Nós estamos muito dispostos a fazer um bom trabalho e eu creio que a Câmara será uma parceira e não um empecilho. Tenho certeza disso. Vamos compor bem. Prefeito, para encerrar, em 2014 teremos novas eleições. O senhor, no seu discurso, tudo indica que o senhor pretende cumprir realmente o mandato de prefeito. Mas o senhor acredita que pode voltar a disputar o Senado? Em 2014? Ou em outra época? Ah, outra época eu não sei. Nesse momento eu tenho assim dedicação completa a Manaus, porque deixar Manaus nem pensar, porque eu jamais deixei nenhum mandato meu pela metade. Sempre fui até o último dia de todos eles e não será diferente agora. E eu tracei assim um calendário. Qual foi? Hoje passo para o prefeito amazonino oficialmente o nome do Dr. Rodemar Castelo Branco, como chefe da equipe de transição pelo meu lado. Dia 10, teremos os 4 nomes que estarão junto com o Rodemar na equipe de 5. Dia 10 de novembro. 10 de novembro. Dia 20 de novembro, proporei ao prefeito amazonino, dia 20 de novembro, proporei que seja iniciada nessa data a transição. Aí, no dia 1º de janeiro, nós queremos, no discurso de posse, anunciar com detalhe o que serão os 100 dias. No dia 10 de janeiro, queremos anunciar qual o básico do que queremos fazer, do que podemos fazer, queremos fazer ao longo do ano de 2013. Vamos trabalhar com muita organização, com muito senso de boa gestão, perseguir boa gestão. A partir de hoje, a partir desses momentos todos, eu tirei completamente a capa do líder de oposição que eu fui, do parlamentar que fui. É outra conversa agora, eu quero parcerias com o governo do Estado, parceria com a Presidente da República, o presidente Dilma Rousseff, parceria com bancos internacionais, tipo BID e BIRD, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desenvolvimento, a Comissão Andina de Fomento. Nós vamos buscar parcerias com as boas ONGs, as boas ONGs, as boas entidades do chamado terceiro setor. Vamos fazer eu pretendo sensibilizar 1 ou 2 países estrangeiros muito ricos e sugerir que adotem uma comunidade rural ou urbana de Manaus, ou mais de uma, e façam daquilo um modelo que só vai fazer bem para a mídia dele lá no país deles. Poxa, estão fazendo um trabalho bonito, benemérito na Amazônia, no coração da floresta. E vamos juntar esforços, porque a prefeitura precisa de ajuda. O povo de Manaus precisa de ajuda. Tá certo, então, prefeito. Muito obrigada pela sua participação aqui no Band Cidade. Uma boa sorte, uma boa gestão para o senhor aí nos próximos 4 anos. Obrigado. Boa tarde. No próximo bloco do Band Cidade, bandidos assaltam hipermercado na zona oeste de Manaus. E veja também, Festival de Cinema vai agitar Manaus a partir do próximo fim de semana.